Paz e graça, amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Que manhã agradável o Senhor preparou para nós. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu acompanhar aqui para não ficar diferente da minha versão. Números 13, versículo 27. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos. Fecha os teus olhos, por gentileza. Senhor, obrigado. Graças nós te damos pela semana que tivemos, pelos dias de trabalho. Obrigado pelo tempo com a nossa família biológica e agora por podermos nos reunir com a nossa família na fé. A nossa família de sangue, sangue de Jesus. Obrigado por esse culto que ele não é para o agrado humano, mas é maravilhoso, ó Deus, estar num ambiente agradável, favorável, aonde o Senhor é exaltado e entronizado. Nessa manhã, o meu pedido, juntamente com os meus irmãos, é que o Senhor venha falar com cada um de nós. Que a tua palavra, que é poderosa, a tua palavra que uma vez que foi liberada da boca do Senhor, é como a chuva que desce, que cai sobre a terra e não volta para o céu antes de cumprir aquilo que o Senhor a designou. Assim seja nessa manhã, a tua palavra pregada, anunciada, que possa encontrar em nós corações sedentos, corações abertos, submissos a ela. Você que crê e concorda, diga amém. Amém. Diante dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês, eu quero que você traga à sua memória a primeira união que você teve com a sua namorada, a sua então hoje esposa, mas foi namorada, namorado, esposo. Se estiver perto de você, por favor, olhe para ela, para a pessoa. Foi preciso muita fé, não foi? Olha, eu não vou falar. Teve uma irmã aqui que fez assim, ó, muita fé. Nós caminhamos de uma maneira em que somos levados muitas vezes pela aparência, circunstância. E se tudo estiver favorável, é porque é da vontade de Deus. Diante de alguns ventos, algumas tempestades, seja ela no casamento, como eu brinquei, seja ela no trabalho, seja ela no âmbito familiar, os nossos familiares, seja numa empresa, seja numa igreja, nós temos esse hábito de medir aquilo que está acontecendo pelas circunstâncias, pelas aparências, por aquilo que se tem, por aquilo que se faz. Mas eu e você, repita comigo, mas eu e você somos o povo de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Por isso eu e você não caminhamos
pela vista, por aquilo que nós estamos vendo. Nós caminhamos por fé. Fé não é olhar para a situação e você achar que aquela situação que está diante de você, ela é muito grande, ela é desfavorável, nada favorável. E você não está subestimando aquilo que está diante de você, mas é você ter a plena convicção e identidade do Deus que você serve, que Ele não nos conduz por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Isso não é apenas importante, faz toda a diferença nas nossas vidas, no casamento, no trabalho, na igreja, onde estivermos. E diante dessa leitura que nós fizemos, nós estamos diante de um momento muito importante para o povo de Israel. O povo de Israel, após a morte do governador do Egito, José, onde a sua fama percorreu e chegou até nós hoje. O homem que conseguiu sustentar todo o Egito, mas também a sua família que um dia o abandonou. E ele então perdoou e puderam viver abundantemente. Mas após a morte de José, se levanta um novo rei no Egito, e esse rei então não tem o conhecimento de quem foi José, mas o povo de Israel continua sendo um povo próspero, abençoado. E o povo se multiplicava, o povo crescia. E esse rei então, ficando com medo do povo de Israel, que estava ali no Egito, se multiplicando, crescendo, se juntar a outro povo, um povo inimigo, e subjugá-los, escravizá-los. Então, ele os torna, o povo de Deus, o povo de Israel, escravos. Eu não sei por quanto tempo você já se sentiu, ou de fato, foi escravizado, preso por uma situação. Mas a escravidão do povo de Israel no Egito duraram apenas 430 anos. Você já parou para pensar na sua árvore genealógica, ou seja, os seus antepassados, seus pais, seus avós, bisavós, o que eles já viveram, o que eles já passaram? Independente da história familiar, que eu respeito muito, mas eu não sou apegado à tradição familiar. Eu respeito toda a história familiar, independente do que aconteceu. 430 anos. Os antepassados não sabiam o que era viver livres, libertos, poder ir para onde quisesse. E aí Deus então levanta um libertador, Moisés. E Moisés, ele vai diante de Faraó, debaixo da palavra de Deus, dizendo: deixa o meu povo ir para adorar o Senhor. Você conhece, a maioria de nós, se não todos conhecem, as 10 pragas. As 10 pragas são enviadas para que o povo, esse rei, pudesse libertar o povo de Deus. Até que vem a última praga, onde os filhos primogênitos dos homens, animais, menos do povo de Deus,
Obrigado, querida. São mortos. A última praga era a morte dos primogênitos. Mas essa praga não chegou na casa de um filho de Deus. Você pode levantar a sua mão? Povo de Deus, sobre a sua casa não vale encantamento. Se puder tirar o retorno para mim aqui, eu não sei se é o retorno, que está alto, por gentileza. Sobre a sua casa não vale encantamento, praga alguma chegará à tua tenda, à tua família, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, Ele está cuidando da sua vida. Vento, tempestade, dificuldades virão, mas tudo que acontece com o povo de Deus coopera para o nosso bem. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo coopera para o bem do povo de Deus. Então, o povo que é liberto após a 10ª praga, percorre pelo deserto, foram libertos, viram o mar se abrir e passaram em terra seca. Será que a gente consegue imaginar um povo que Deus cuidou desde o início, onde, libertos de 430 anos de histórias de escravidão, agora está num deserto, mas nesse deserto, onde não é lugar de permanência, mas de passagem, não é um lugar produtivo, não é um lugar próspero, não é um lugar de descanso, não é um lugar de produção, de multiplicação, mas não existe ser humano que não passe pelo deserto, muito menos um filho de Deus. O deserto faz parte da nossa caminhada cristã, nossa caminhada de fé. E o povo vive milagres e mais milagres. Se no deserto não tem vida, como nós iremos comer? Então Deus manda o maná do céu. O alimento vem literalmente do céu. O alimento tem, mas como vamos caminhar debaixo desse sol escaldante? Então uma nuvem cobria-os, fazendo sombra. E durante a noite um frio, uma coluna de fogo os aquecia. Percorreram pelo deserto 40 anos. Dá uma olhadinha na sua roupa. Dá uma olhadinha na sua roupa. Você acha que ela aguenta 10 anos? As crianças, 40 anos caminhando com os mesmos calçados, com a mesma roupa, e ela não acabava, ela não se desgastava. Quantas roupas nós temos no guarda-roupa? Ou guarda-roupas, né? Quantos tênis? E Deus cuidando, Deus abençoando. Você é cuidado por Deus. Deus cuida da sua casa, cuida da sua família. Mas nós não podemos nos esquecer que nesse momento eles estavam aonde? Num deserto, que é para passar. Tudo bem que durou 40 anos, mas para quem ficou escravizado 430 a 40 anos, seria o dízimo. Então, os seus antepassados viveram isso. Então, para vocês, o dízimo está bom. Mas não foi porque Deus queria subjugar essa geração atual. Foi por conta daquilo que eles começaram a viver nesses 40 anos que eu quero me deter com vocês, nesses minutos que nós teremos pela frente. Porque
nós não temos como caminhar se não for pela fé. Ainda que pareça que nós não vamos conseguir, e é bom que seja assim, na verdade é ótimo que seja desse jeito, porque quando você olha para o desafio, para a situação, e você olha para trás, olha para quem está com você, olha para você, para a sua estrutura, nós podemos. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preparar, fazer planejamento, se capacitar, não é nada disso. Viver pela fé é fazer tudo isso, mas saber que tudo isso não é suficiente. Porque o cenário pode mudar da noite para o dia. Vivemos isso no Covid. E toda essa estrutura, mas aquele que depende de Deus é sustentado mesmo no deserto. Aquele que depende de Deus, ele vê o milagre todos os dias. Você se alimentar todos os dias é um milagre, é a provisão de Deus. E aí eu quero ir com você para o texto, volte aí por gentileza, Números, capítulo 13, e vamos no versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Isso é primordial para as nossas unidades. 2. Envie alguns homens e espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Pare um pouquinho aqui. Toda a unidade, eu comecei pela família porque essa é a principal. Toda a unidade que não for pela fé, na verdade não só unidade, Romanos diz isso. Tudo que não for feito pela fé é o quê? Pecado. Então nós vivemos pela fé, nós agimos pela fé. E quem dirige o povo que caminha pela fé é o próprio Criador, o próprio Deus. Então Deus deu uma palavra para Moisés. Moisés, envie alguns homens, e esses homens eles vão espiar a terra de Canaã, que eu vou dar a vocês, eu vou dar aos filhos de Israel. E aí vem o direcionamento do Senhor. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Quem mandou? O Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Então aqui nós estamos diante de um povo que está no deserto, foram libertos da escravidão, estavam sendo sustentados por Deus milagrosamente, mas Deus tinha uma promessa, e a promessa era a conquista de Canaã, porque nessa terra, era uma terra que manava leite e mel. Leite e mel. Não a literalidade, mas o significado. Leite e mel é sinônimo de provisão, é sinônimo de plenitude, de completude, de fartura, de contentamento. Dizendo isso, eu e você precisamos de muita coisa para viver? Não. Só que nessa terra, era uma terra farta. E foi Deus que prometeu, não foi o homem. Deus queria levar o povo dele para essa terra. Ainda que a Canaã, nesse contexto, ela não era o destino final para esse povo, era fisicamente. Mas espiritualmente não significa o céu. Ainda que tenha uma comparação, é apenas uma comparação, porque não tem como. Por mais que você pegue um lugar maravilhoso, farto, abençoado,
você querer assimilar esse lugar como o céu, não é. Mas a nossa Canaã celestial, Jesus disse que Ele foi preparar para cada um de nós. Jesus, Ele foi preparar para nós. Ele disse: olha, não turbe o teu coração, não ande desesperado. O desespero vai bater a sua porta, mas você tem em quem esperar. Eu, Jesus, estou indo para o Pai, preparar uma morada para você. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Ou seja, Jesus tem um lugar garantido para mim e para você, que não é aqui, não será aqui. Aqui nós estamos ensaiando. Então é possível que nós possamos viver um lugar aqui abençoado. E não se trata apenas de uma prosperidade e riqueza financeira. Quantas pessoas nós temos testemunho na família que com um salário mínimo sustentou os filhos, e os filhos pedem emprestado até hoje. Não me pergunte como, na verdade eu sei te dizer, é milagre de Deus. Isso é prosperidade. Se Deus te der prosperidade material, financeira, saiba que tem um propósito. Cumpra o propósito. Porque o Senhor vai pedir conta para nós o que nós fizemos com tudo que Ele nos deu. Família, bens, ministérios. Então eu não tenho dúvida daquilo que Deus tem para nós vivermos ainda nessa terra. Que é um lugar de contentamento. Um lugar de plenitude. E aí, esse povo que foi, em primeiro lugar, livres da escravidão. Repita comigo: livres da escravidão. O que é que nos escraviza? Tudo aquilo que nós ocupamos, o nosso tempo, o nosso coração, vai nos prender. Se Deus estiver em primeiro lugar, se Deus ocupar o trono do nosso coração, nós seremos servos do Senhor. E nada vai nos escravizar. Isso aconteceu quando nós fomos encontrados por Jesus. Quem estava no trono do nosso coração? No meu, eu. No seu, você. Mas quando Jesus nos encontrou, como encontrou Paulo a caminho de Damasco, Ele nos transformou de dentro para fora. De dentro para fora. E essa transformação trouxe liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos um povo livre. Temos um compromisso com a nossa igreja local. Temos um compromisso com a cidade de Boituva. Temos um compromisso com a nossa família. Mas nada dessas situações nos escraviza. Ainda que você viva temporariamente em uma situação que você está preso porque você tem responsabilidades, mas aquela situação não pode te prender. Então esse povo foi livre da escravidão. Segundo lugar, livres da mentalidade de escravo. Capítulo 13, versículos 27 e 28. Está aqui? Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e que de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, para quê? Então, os 12 espias foram até a terra. E ficaram lá, se eu não me engano, por 40 dias. E trouxeram um relatório para Moisés. Quem foram esses 12? Chefes, homens capazes, preparados. E eles trouxeram um relatório. Olha só, lá nessa terra, Moisés, que de fato é uma terra farta, abençoada. É uma terra que produz fruto, aonde 2 homens precisam se juntarem para carregar um cacho de uva, de tão grande
que é esse cacho. Então eles trouxeram um relatório como de fato acontecia. E aí eles disseram, mas, como diz o sul catarinense, porém, todavia, olhar para a situação, nós olhamos, não é subestimar, mas o nosso coração precisa estar em quem prometeu, é fiel para cumprir. Volte no versículo lá para nós, o 28, se estiver aí na NVI, eu vou ler aqui, para não ficar virando. 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E aí eles vão dando aqui o relatório. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo. Mas antes de Calebe fazer isso, por que os 10 que deram esse relatório, mas olharam para o mas, para as dificuldades daquela terra, não é simplesmente porque eles olharam para as dificuldades, porque olhar todos nós olhamos. A questão é que às vezes nós podemos ser livres da escravidão do passado, de onde Jesus nos tirou, mas se nós não mudarmos a nossa mentalidade é que vai nos conduzir, não é o coração, é a mentalidade. Então não basta eu ser livre da escravidão, eu preciso ser livre de uma mentalidade de escravo. Uma mente limitante, uma mente que só caminha debaixo da escravidão, ela vai sempre se preocupar com as dificuldades. Se preocupar. Olhar é uma coisa, calcular é uma coisa. Agora, tudo que é para você dar um passo, outro passo, quando as pessoas param pelas dificuldades e têm uma mentalidade de pessoas ainda limitadas, presas, escravas, ele vai dar 4, 5 para trás. Porque ele vai andar debaixo de um complexo. Por quê? Porque ele sempre viveu isso. Ele sempre caminhou debaixo desse complexo. O povo do Egito são superiores a nós. Para onde eu for, eu me acho inferior. Ou então pode ser complexo de superioridade. Também é uma mentalidade escrava, se sentir superior aos outros. Mas o povo de Deus precisa ter um Josué e Calebe, precisa ter homens e mulheres que nos faça voltar os nossos olhos para quem prometeu. Calebe aqui não foi desrespeitoso, mas o povo estava a tal ponto que nós vamos para o terceiro, e aqui é que começa a ficar perigoso para nós. O terceiro é vencendo a incredulidade. Josué faz o povo calar, e Josué fala para o povo: olha, vamos olhar para o Senhor, que foi Ele que nos prometeu. Tem gigantes lá, mas nós vamos vencer. Tem dificuldade, mas o Senhor estará conosco. Ele é o nosso general de guerra. E a grande questão é que se nós não tivermos uma renovação de mente, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a minha mente e a sua mente é transformada? Não é apenas indo numa terapia. É importante, é ciência. Faz parte, mas é sendo transformada pela palavra de Deus. A palavra do Senhor traz vida e uma vida abundante.
ela não apenas liberta fisicamente, ela liberta interiormente, de nós mesmos. E aí então, capítulo 13, versículo 32, aonde há incredulidade, e espalharam entre eles um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura, vimos os gigantes, e nós, diante deles, somos como gafanhotos. A nossa natureza tem uma facilidade, e também a nossa geração atual terrena, de comparação. Não faça isso. Não faça isso para nada. Porque para aquela pessoa estar vivendo aquilo, você não sabe o deserto que ela já passou. Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajude aí. Não precisa falar nada, só olhar. Você queria ter o que ela tem? Se é o cônjuge, talvez, mas mesmo assim, mesmo sendo o cônjuge, não tem o que a gente tem. É o indivíduo. Você queria ter o que ela tem? Você queria ser ela? Não, eu não quero ser ela, mas eu queria ter o que ela tem. Será que eu conseguiria passar pelo deserto que a minha esposa passou? Dar à luz a duas lindas meninas? Tudo bem que quem já teve crise renal diz que é parecido com parto normal, né? A dor. Então, restauração de dente, aquela maquininha, vai sem anestesia mesmo, não precisa de anestesia. Mas mesmo assim, às vezes nós queremos o que a outra pessoa tem, mas nós não passamos por aquilo que ela passou e talvez não conseguiria passar. E é assim que é. Então não se compare, nem se sinta inferior a essa pessoa e muito menos superior. Mas eles compararam e se viram como gafanhotos. O perigo disso, quando começar a acontecer e a gente caminhar debaixo dessas comparações e achar que aquilo que Deus prometeu não é possível acontecer, é que a incredulidade começa a nos conduzir. Incredulidade não significa achar que as dificuldades são muitas. Incredulidade é achar que quem prometeu não é capaz de cumprir. Isso é incredulidade. Uma pessoa incrédula é uma pessoa que não crê, mas não é uma pessoa que não crê em si, que não crê nas pessoas. Vai além disso, é uma pessoa que não crê em Deus. Não, pastor, eu creio em Deus. Eu acredito em Deus, Ele tem me abençoado. Ok, mas será que você viveu aquilo que Ele tem para você até hoje? Eu e você não sabemos quantos anos, quantos dias temos pela frente. Será que nós vivemos? Talvez nós já fomos libertos. Talvez nós já vivemos muitas coisas em Deus e poderíamos dizer assim: eu já fiz algo pela minha família, pelo Senhor, e Ele poderá me dizer, servo bom e fiel. Mas será que o propósito dEle eu já cumpri na face dessa terra? Será que eu já habitei numa terra, num lugar abençoado, que vai ter sim as suas dificuldades, não está ignorando aqui os gigantes daquele lugar, mas sim olhando para quem prometeu? Será que eu já vivi isso? Porque quando eu sou paralisado por esses pensamentos, o que vai acontecer comigo é o que aconteceu com o povo de Israel, com Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós éramos alimentados para morrer no deserto. É por isso que levou 40 anos, porque o povo começou a caminhar na incredulidade. Irmãos, não sei se dá para dizer isso, porque senão posso ser mal interpretado. Eu não me movo pelos milagres. Admiro, gosto, já vi muitos milagres. Já vi a pessoa em coma mais de uma semana, induzido, e ela voltar instantaneamente na minha frente. Já vi perna crescer.
Mas eu não me movo pelos milagres. Porque o povo de Israel, o povo de Deus, eles comiam o milagre diariamente. Era todo dia o milagre, todo dia o milagre. Mas eles pararam de acompanhar o seu líder, pararam de olhar para quem prometeu. Não foi Moisés, foi Deus que ordenou Moisés. Ele era apenas um representante. Hoje nós temos aqui pastores. Você não é pastor, você está pastor. Quem é o nosso pastor é Jesus Cristo, Ele é o supremo pastor. Nós auxiliamos, porque isso vai passar um dia. Você não é o que você faz, você não é o que você tem. E Deus não olha para mim e para você por aquilo que nós somos, mas Ele confia dons, talentos, ministérios, lideranças, enfim, a sua casa, a sua família. E o perigo da incredulidade é que se eu trilhar esse caminho, eu vou pecar. Porque foi o que o povo de Israel começou a fazer. Moisés, por que você fez isso? Eu acho que está na hora da gente trocar o líder. Vamos arrumar outro líder para nós. Vamos arrumar outro pastor. Vamos trocar o presidente. Irmãos, é assim que é. O povo substitui você facilmente. Mas não é sobre isso que eu vim compartilhar com você. Mas é assim que é na vida, no dia a dia. E também não é preocupado com isso que é o caminho. Mas é sim cumprir aquilo que Deus confiou para esse tempo nas minhas mãos, nas suas mãos. É por isso que eu estou aqui trazendo uma palavra para você. O único que pode impedir dessa palavra não se cumprir na sua vida não são os seus adversários, não são as pessoas, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é o presidente. É você. Sou eu. Porque o povo cogitou isso. Vamos trocar Moisés. Irmãos, imagine Moisés. Homem que disse assim: Senhor, se o Senhor não levar esse povo para o céu, eu não sei se eu faria isso, pastor. Paulo também fez isso. Se o Senhor não levar esse povo para o céu, risca o meu nome. E aí você dizer para esse líder: Moisés, a gente vai te trocar. Você não serve mais para nós. Porque olha onde você trouxe a gente. Olha o que você fez com a gente. Tudo bem que nessa caminhada, principalmente cristã, o crente para o incrédulo, para quem não crê, é um povo doido, é um povo louco. Tem coisa que não vai fazer sentido. Mas aquele que obedece à palavra de Deus vai usufruir. Ele pode não entender no começo. E nem precisa, é apenas obedecer. Porque se eu entro na incredulidade, eu vou começar a blasfemar contra as pessoas e contra Deus. Está vendo? Ele fez isso porque com certeza ele está em pecado. Com certeza Moisés já pecou. Vamos arrumar outro líder. Talvez se o Bolsonaro morresse hoje, muitas pessoas, talvez não, certamente muitas pessoas iriam celebrar. E o Lula também. E ainda que os dois morressem, aí seria uma celebração total. Vai resolver alguma coisa? Não se ofenda com o que eu vou dizer, tá? Porque isso serve principalmente para mim. Cada povo tem o líder, já entendeu, né? Que merece. Por quê? Porque ninguém é obrigado. Ah, mas eu tenho que submeter. Sim. Paulo e Silas nos provou isso. Eu posso estar preso numa situação. Por quê? Porque eu me submeto a ela. É lei. Eu fui preso pelo quê? Pregar a palavra de Deus. Pastor, e se você for preso por não querer casar pessoas do mesmo sexo? Se você quiser, você vai me visitar.
As circunstâncias não prendem um filho de Deus. Paulo e Silas estavam presos e poderiam lá estar chorando. Ah, Silas, eu falei para você, por que você nos trouxe aqui? Eles começaram a cultuar. Tudo que eu e a minha esposa temos tido, e pastores, nós nos últimos dias, como nunca, reuniões. Quer que eu diga para você? Nenhuma delas é pesada para nós. Ainda que algumas um pouco mais delicada, paciência, mas nenhuma é pesada. Aonde tem um ou dois foi cantado aqui, povo de Deus, não se trata de reunião, não se trata de culto. Tudo que nós fazemos pela fé, agimos pela fé, vivemos pela fé. Então, aonde um ou dois se reúnem, é um culto. Seja para celebrar o nascimento de um filho, seja para um casamento, seja para um aniversário, seja para um culto fúnebre, é um culto. Nós adoramos ao Senhor em toda e qualquer situação. Aonde um povo de Deus se reúne, não é para falar de ninguém, é para falar daquele que é digno da nossa exaltação, da nossa glorificação, daquele que nos chamou para viver para a sua glória. E quando nós fazemos isso, a incredulidade vai embora. Começa a fazer sentido. Porque se aquele que fez milagres está prometendo algo, e está pedindo para eu ir em uma direção, e aqui eu não falo nem simplesmente no âmbito igreja, que tem acontecido em algumas igrejas aqui em Boituva, não é nada disso. Não é uma palavra pronta para te convencer a nada. Os pastores não precisam de nada, isso já acontecia lá atrás, de alguns pastores, os jovens. Se trata do que nós estamos vivendo hoje, entendendo a estação hoje. Vento pode vir e pode ir, mas aquilo que Deus faz permanece. Nós cremos porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, houve um chororô geral, houve murmuração, mas Josué e Calebe, eles rasgaram as vestes. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, eles rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel e fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes. Contra quem? Contra Josué e Calebe? Contra o Senhor. Irmãos, não me coloco aqui no lugar de Josué ou de Calebe, não coloco nenhum pastor aqui, o pastor Rafael, no lugar, não quero dizer que isso se trata de nós dois. Se você quiser entender e Deus falar com você, amém. Mas essa não foi, eu lembrei agora, não foi e não é a minha intenção, porque isso está abrangendo todos os âmbitos, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa sociedade, a nossa cidade. Por quê? Porque é muito mais amplo. O que vai repercutir, aquilo que a gente entender da parte de Deus, não vai abençoar apenas essa casa de oração, a nossa casa de oração, a Aliança, as outras igrejas em Boituva, vai abençoar a cidade de Boituva, vai abençoar a região. Os teus familiares serão alcançados por vocês. É disso que se trata, é por isso que os dois rasgaram as suas vestes. Olha, não sejam incrédulos, não blasfemem, não pequem. 10 recuaram. E também aqui não é dizendo que é para as pessoas recuarem, não se trata disso. Mas aquilo que não for pela fé, não faça. Você vai entrar num casamento desconfiado? Não case. Vai entrar numa sociedade desconfiado? Não entre na sociedade. Olha, eu confio, mas você fica na expectativa do primeiro tropeço da pessoa, isso não é confiar.
E aí outras pessoas também não entram, mas só ficam esperando. Eu só quero ver. Vai dar mal isso aí, vai dar errado. Você acha que não falaram de você quando você casou? Quando você ingressou a sua carreira profissional? Mas nós não andamos para atender a expectativa das pessoas. Nós precisamos fazer por nós, pelo Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. E quem estiver conosco. Posso ouvir um amém? Amém. É por isso que eles rasgaram as vestes. E eu quero finalizar com vocês. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tudo isso é para quê? Para eu ter uma família vistosa, abençoada, uma igreja abençoada, igrejas abençoadas. Para quê? É para que todos cheguemos à unidade, aonde não haverá denominação, placa de igreja, e do pleno conhecimento. Por quê? Porque em parte nós conhecemos Jesus, mas um dia nós conheceremos plenamente, completamente, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Se o ministério de adoração, de louvor quiser subir, por gentileza. Nós somos resgatados um dia e nós não podemos mais conduzir as nossas vidas como nós queremos. Nós caminhamos pela palavra de Deus. Andar unido pela fé não é se juntar a outra pessoa e combinar um objetivo e ir em direção a esse objetivo. Não. Primeiramente, essa junção é Deus que proporciona. Segundo, é a palavra que conduz. Se a palavra de Deus não está indo com você, e não usar a palavra para aquilo que nós queremos do nosso jeito, não. Mas é viver a palavra. É meditar na palavra. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus, representado por Moisés, que foi libertador, ele nos libertou do império das trevas. Nessa jornada terrena, nós estamos numa caminhada que é humana, mas para quem já entregou a vida para Jesus, também é sobrenatural, é espiritual. Para que se cumpra a promessa de Deus, de um dia habitar com Ele para todo sempre. Nós nos unimos, não pela aliança humana, mas pela fé em Jesus. Sempre traga Jesus para o seu casamento, para as suas amizades, para a sua empresa, para o seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, para a sua faculdade, para a sua cidade, para o seu povo. Se o Senhor não fizer parte, não faça. Pastor, mas eu já sou casado, então eu vou abandonar o meu casamento. Não. A esposa santifica o marido que não é crente e vice-versa. Você vai ganhar ele para Jesus, você vai ganhar ela para Jesus. Não é para a igreja.
É para que o mesmo lugar que você vá, um dia essa pessoa também possa chegar lá com você. Amém? É sobre isso, amada igreja. É sobre isso, família na fé. É sobre isso. É sobre essa união, é sobre essa unidade. É sobre esses louvores que nós cantamos. É sobre um povo que caminha pela fé e diante da fé. É sobre um povo que já viu milagres, que já viveu milagres, mas que o mesmo Deus que prometeu, talvez não esteja acontecendo alguns milagres visíveis aqui. Visíveis, mas ocultos estão acontecendo. Caminhe pela palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Ela seja a sua bússola, ela seja a sua resposta, ela seja o seu guia. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Ah, esse casamento é falido. A palavra de Deus diz que você deve permanecer na palavra de Deus e crer que o Senhor vai resgatar os seus filhos, a sua família, os seus pais, não para você, não para a sua igreja, mas para Jesus. Feche os teus olhos, por gentileza. Ah, Senhor.